Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 2 de fevereiro de 2024. Na atual quadra da política brasileira, que se abre com o ciclo de transformações inaugurados em 2013 com as jornadas de junho e a irrupção das massas nas ruas, o jogo político entre o sistema e a oposição, entre o establishment e a nova direita, vem sendo jogado em 2 campos políticos. O campo do adversário, que é o campo da política tradicional, e o campo da nova direita, o campo da oposição, que é o campo das ruas e das redes sociais. No vídeo de ontem aqui no canal, eu concluí dizendo que a oposição não pode limitar-se a jogar o jogo político no campo adversário, no campo da política tradicional. No vídeo de hoje eu vou aprofundar essa análise, logo depois da vinheta eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para garantir que o canal Dextra continue no ar depois de mais de 4 anos, entregando a vocês diariamente informação e análise independente. O mês de fevereiro está começando. Se você é apoiador mensal aqui do canal, está na hora de pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal. Agradeço àqueles que já fizeram suas contribuições nas primeiras horas desse mês de fevereiro. Muito bem, meus amigos. Vamos lá. Um dos primeiros vídeos que viralizou aqui no meu canal é um vídeo de meados de 2020. O canal tinha apenas alguns meses. Esse vídeo se chama Abaixo o Antigo Regime. Ele está fixado na playlist aqui do canal. Se alguém quiser ver ou rever, eu recomendo. Nesse vídeo, basicamente, o que eu digo é que neste ciclo de ruptura histórica que nós estamos vivendo e que se abriu em 2013, pela primeira vez na história do Brasil, tornou-se possível constituir uma aliança de caráter nacional contra o poder central. No filme O Caminho da Prosperidade, que eu fiz sobre as reformas econômicas do ministro Paulo Guedes, a Fife Domingues define o sistema de dominação política vigente no Brasil como um triângulo de ferro, uma aliança entre a elite do funcionalismo público, uma camada de empresários que vivem de mamar nas tetas do Estado e os políticos, notadamente os políticos do centrão, que se articulam e se aliam aos empresários que os financiam e aos funcionários públicos que fazem a máquina do governo andar independentemente da troca de governos. O ciclo de transformação histórica que nós estamos vivendo é um ciclo de rebelião da sociedade brasileira, da maioria da sociedade brasileira que vive fora do Estado e que paga a conta dessa elite, dessa corte que domina a política brasileira. Pela primeira vez na história do Brasil, foi possível formar uma aliança de caráter nacional. Todas as rebeliões contra o poder central que se formaram ao longo da história no Brasil, no tempo do Império, da República Velha, da ditadura de Vargas ou da Nova República, foram sufocadas pelo poder central. A luta política atual está em aberto e nós vivemos um momento defensivo. O ciclo de ruptura histórica que se abriu em 2013 com as massas irrompendo nas ruas contra o sistema, ainda sem rumo e sem direção, avançou com o impeachment da Dilma. O povo percebeu que era preciso tirar o PT do poder e depois ganhou direção, rumo político com a eleição do presidente Bolsonaro. Foram 3 momentos de avanço das massas contra o sistema. 2013, 2015, 2016 e 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro. Este ciclo foi aproximadamente até a metade do governo do presidente Bolsonaro, quando, a partir de uma aliança entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e o STF, o sistema começou a reagir. Num certo sentido, até a eleição de 2022, o sistema lutou em condições adversas porque o presidente Bolsonaro estava no poder. O presidente Bolsonaro, então, para não sofrer um impeachment, foi forçado a fazer uma aliança com o Centrão. Entregou a Ciro Nogueira, a Arthur Lira, o comando do orçamento, entregou ministérios, sobreviveu no poder, mas o jogo político começou a se deslocar
das ruas e das redes sociais para o campo do adversário, para o campo da política institucional. Até que a repressão sistêmica recrudesceu. Começou a censura, começaram as prisões, começou a perseguição à direita brasileira, num período que vai até o 8 de janeiro de 2023, quando o sistema avança significativamente num regime ditatorial, numa juristocracia, numa aliança de novo tipo. A aliança entre o poder executivo e o poder judiciário contra as ruas e, num certo sentido, para conter o poder do Congresso Nacional, que a partir de 2015, com a criação das emendas impositivas, passou a dominar o orçamento e mudou a correlação de forças entre o legislativo e o executivo. Hoje, nós vivemos este jogo político. Há, portanto, no terreno da política tradicional, um espaço para a oposição jogar em aliança com o Centrão. O Centrão não quer abrir mão do controle das emendas e entra em choque com o Judiciário e o Executivo no sentido de garantir o controle das emendas. O Judiciário, linha auxiliar do governo Lula neste momento, criou as investigações comandadas por Flávio Dino e a questão do Rei do Lixo, hoje comandada por Cássio Nunes, para pressionar o Centrão a ceder à vontade do Poder Executivo. É preciso entender claramente o seguinte: quem detém o poder político de fato no Brasil hoje é o STF. Lula é linha auxiliar do STF. Acontece que o sistema não tem nenhum outro nome para concorrer às eleições de 2026 competitivamente em relação à direita que não seja o nome de Lula. Mesmo que Bolsonaro não concorra, e eu estou trabalhando com a hipótese de que Bolsonaro será preso, se a situação da economia brasileira continuar como está, com a inflação tocando o povo brasileiro, tocando o bolso do povo brasileiro, criando insatisfação, as chances de a oposição voltar ao poder são muito grandes, mesmo que não seja com Bolsonaro. Qual é o jogo do sistema, portanto? É prender Bolsonaro, tirar a oposição das ruas e censurar a oposição nas redes sociais. Este é o pano de fundo do jogo político no momento em que nós estamos jogando. E é por isso que eu afirmo que a oposição não pode titubear e não pode limitar-se a jogar o jogo político no campo da política tradicional. Nós vivemos neste momento, ainda não se encerrou, o ciclo da eleição para as mesas diretoras da Câmara e do Senado. Eu digo que não se encerrou porque a ocupação das comissões na Câmara dos Deputados ainda não está definida, mas é um jogo que dividiu a direita. Uma parcela da direita achando que não deveríamos ter entrado na articulação para a eleição de Alcolumbre e Hugo Mota, deveríamos ter candidato próprio, mesmo que fosse para perder, e marcar a posição, e outra parcela da direita defendendo que deveríamos ter candidatos próprios e não entrar no jogo da política tradicional. Não vou entrar no mérito. Eu confesso que não estou gostando muito do resultado. Apesar da oposição ter conseguido conquistar a vice-presidência da Câmara e do Senado, conquistou com 2 políticos da ala fisiológica do PL. Tem algumas comissões interessantes a serem ocupadas no Senado. Damares Alves ocupou a Comissão de Direitos Humanos, Flávio Bolsonaro a Comissão de Segurança. Talvez venhamos a ocupar a Comissão de Relações Exteriores com Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Mas este é um jogo político limitado. É um jogo político controlado pelo Centrão e, num certo sentido, pela aliança do governo com o STF. Estamos entrando na preparação das eleições de 2026
E se a conjuntura econômica continuar desfavorável ao governo Lula, especialmente no que diz respeito à inflação, e os analistas econômicos são consensuais em afirmar que a inflação continuará acima do teto da meta ao longo do ano que se inicia, há sim um ambiente favorável para a oposição voltar às ruas. E quando eu falo aqui de oposição, eu não falo apenas dos bolsonaristas. A agenda econômica, a agenda da inflação, a agenda do aumento da carga tributária, a agenda da segurança pública e a agenda da corrupção oferecem à oposição pautas que permitem uma volta às ruas e que permitem abrir o diálogo com a maioria da sociedade brasileira. É preciso que a oposição, que a nova direita, saia do isolamento a que o STF e o governo Lula estão querendo nos confinar. O vídeo do Nicolas é um exemplo de como romper a bolha e trazer as massas para o lado da nova direita, mas é fundamental voltarmos às ruas. Está sendo convocada para 16 de março uma nova manifestação. Presidente Bolsonaro, pastor Silas Malafaia, lideranças importantes da oposição, da nova direita no Congresso Nacional ainda não se pronunciaram. Aparentemente, quem está convocando essa manifestação é o Partido Novo e grupos minoritários da nova direita. Mesmo assim, eu acho importante voltarmos às ruas e eu espero que até 16 de março de 2025, o presidente Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia e lideranças parlamentares importantes da direita adiram a essa manifestação. Mesmo que ela não seja grande, é o início. O movimento do impeachment da Dilma começou assim. As primeiras manifestações eram pequenas. Desde setembro do ano passado, a direita não está nas ruas. Acredito que o mês de março, daqui a um mês e meio praticamente, é um bom prazo para mobilizarmos as massas nas ruas e mudarmos esse jogo que, se continuar sendo jogado no campo do adversário, vamos perder. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do Canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de fevereiro está começando. Se você é apoiador mensal aqui do canal, está na hora de pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal. Agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.